Que bom. Em algum momento nós alcançaremos um estágio diferente. Em algum momento nós nos tornaremos perfeitos dentro daquilo que nos é possível. E esse processo é um processo contínuo. E aí eu escolhi para a gente conversar um trecho, um capítulo, na verdade, deste livro, O Homem e Suas Buscas. Em Samuel fala para nós, Samuel Tomato, autor espiritual do livro, acerca do que nós buscamos, nos dando consciência, ou tentando nos dar consciência de nós mesmos, daquilo que buscamos e daquilo que nós deveríamos buscar. Só que para buscarmos aquilo que necessariamente nós necessitamos, é preciso que ganhemos consciência. A gente tem um outro livro interessante que ele também fala desse processo, que é o Médium Conhece a Si Mesmo. E que a gente diz assim, substituindo-se a palavra médium por pessoa, funciona tudo muito direitinho. Então, eu vou tentar ser rapidinho aí, nós vamos tempo. 10 e 24 aí, 10. Está marcando? Ótimo. Então vamos lá. O que é reforma íntima? Inicialmente a gente pensa num caminho para a evolução e a gente fica muito feliz com isso. Oba! Quem é que não quer evoluir? Só que esse caminho de evolução é, como eu disse, um processo contínuo e individual de autoconhecimento e de transformação moral e espiritual, usando o nosso aperfeiçoamento moral. Então isso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo aqui estava morando junto, não tinha mais ninguém no dia de prova de expiações. Por que é difícil? Por que a gente diz que é um pouquinho difícil? Porque nós nos enxergamos e nos vemos como nós somos. Eu posso até mascarar para outra pessoa, para que você me veja assim, assado e cozida, mas de verdade os seus coisas estão em mim. Eu sei na hora que o sapato aperta, de que forma é que eu reajo. E às vezes eu reajo sem me dar conta de que aquelas coisas estavam em mim. Mas esses processos de reencarnação, de existência após existência, foram sedimentando em mim aspectos de personalidade que me fazem hoje reagir às vezes de uma forma que eu não gostaria de reagir. Não gostaria de fazer isso quando eu vejo assim. E eu fiz por quê? Aí a gente estuda um pouquinho em Jung, que vai falar das nossas sombras, e a gente vai tentando lidar com isso. Quando a gente fala desses aspectos, que predominantemente, eu acho que eu usei aqui a expressão aspectos negativos, é porque quando a gente deita olhos para trás, para a história da humanidade, a gente, hora nenhuma, esteve melhor do que está aqui. Se o espírito não retrograda e a gente é só isso que a gente vê hoje, é porque antes o negócio estava bem pior. Bom, então vamos lá. Que meios eu tenho para me auxiliar nesse processo contínuo individual? Tenho todos os meus amigos, beleza. Tenho todas as pessoas que podem ir me sinalizando. Além dos meus amigos, eu tenho aqueles que não gostam de mim, nem vou chamar de inimigos. Mas esses que às vezes não gostam muito de mim, eles me sinalizam. Me dizendo alguma coisa que no primeiro momento pode me incomodar, e a gente vai falar disso. Além disso, a gente tem estudo, mas só estudo não é bastante. Quantos livros você leu? E 200 livros. Minha biblioteca é de 5.000 livros, tá bom? Você refletiu acerca do que está no livro, a leitura foi automática. Se não tiver reflexão, pouca coisa a gente consegue. A gente precisa de um danado aí do método, um processo que está dito no livro dos Espíritos, e eu coloquei aí no outro slide para fundamentar a conversa da gente, que é um processo de autoconhecimento. A gente precisa desse processo, desse caminhar de disciplina e de estudo, porque tem horas que dá vontade de jogar tudo para cima e dizer, peraí, estou cansada, não vai mais, e a gente precisa dizer, não, isso é necessário, precisa ser. A gente precisa de trabalho pleno, coisa incrível. É incrível quando a gente se dedica ao trabalho pleno, porque, via de regra, a gente opta por um trabalho, normalmente se
a gente vai assim, olha, eu vou ajudar as pessoas. Só que quando a gente mergulha no trabalho, a gente vê quem está sendo. O outro pode estar sendo ajudado, tudo bem, mas de verdade aquilo está funcionando para a gente. Quantas vezes a gente senta numa cadeira com atendimento fraterno e vai tomando lições daquela pessoa que está despretensiosamente ali diante da gente, dizendo coisas que são verdades absolutas. Quantas vezes a gente vai para o bairro mais miserável, e eu estou dizendo miserável em termos de recursos materiais, e a gente se depara com alguém que assim que faz acender aquela luzinha dentro da gente. Então, a gente precisa de oração. Quem desconhece o poder da oração, uau, tenta abrir os olhos, que é como a oração pode blindar a gente nos nossos processos e mudar substancialmente, de forma palpável, a atmosfera em torno de nós e as ocorrências que vêm ali naquele processo todo que está nos envolvendo. E a gente precisa ter princípios de amor, de caridade, princípios morais. E isso é algo também que se aprende, portanto, que se ensina, portanto, que é o que precisa ser passado para essa meninada toda que está aqui, que está na casa da gente, que está no vizinho, na escola, no trabalho, que apareça à nossa frente. Nós precisamos. E eu digo assim, principalmente hoje, não perdermos a oportunidade, do jeito que o mundo está, que as coisas aparecem ali de uma forma, às vezes, extremamente equivocada. Nós precisamos não perdermos oportunidades de levar as lições, ensinamentos, de princípios morais, que quanto menor elas forem, e a gente for mais eloquente no jeito de passar isso para eles, mais aquilo fica sedimentado e acompanha até um bocado de gente virar uma mulherona e diz assim, eu me lembro daquela história que você contou. Que princípio levar uma história bem contada, marca. Muito bem, então vamos lá. Como eu disse, Livro dos Espíritos, questão 895. O que deve ser tão difícil e efetivamente é nós nos melhorarmos? A questão está aí, olha, a parte dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, a gente já sabe, conhece, sabe os defeitos, sabe os vícios que temos. Qual é o indício da imperfeição? A resposta é desconcertante. Se a gente parar para avaliar interesse pessoal, porque a gente pode ir palmilhando o caminho muito bem, tranquilamente, como se estamos fazendo a coisa certa. Na hora que aparece uma questão que põe ali o meu interesse pessoal e o interesse da coletividade, eu preciso ter muita segurança para escolher a coletividade ao invés de escolher a mim. Eu sou médico que fiz o juramento. Qual é a escolha que eu preciso fazer pela coletividade? Eu sou político. O que é essa ação, essa ciência? Isso deve ser uma bênção, é administrar o coletivo e não administrar o uso. Então, são situações, e aí a gente pode sair do macro e do micro. Uma situação específica que me beneficia, ou alguém da minha família, e uma posição contrária, um pouco diferente, vai beneficiar centenas de pessoas. Isso é difícil. Mas esse é um caminho que a gente precisa começar a palmilhar, se a gente quiser de fato mudar isso aqui e fazer da Terra Júpiter, ou sei lá o que venha por aí, porque a gente nem faz ideia da existência de outros sistemas no sentido de como é a vida em locais que não sejam motivo de provas e expiações. Outro dia eu estava buscando imagens e aí a gente nem consegue muito bem encontrar imagens, por exemplo, do mundo celeste. Por quê? Porque a gente não sabe como é isso. Não faz ideia. A
gente pode dizer que vai ser assim, faz aquelas construções mirabolantes. Nada disso, no final das contas, pode ser real. Então, qual é o nosso grande desafio? Nesse processo de reforma íntima, para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. É a busca de si mesmo. Cada um. Então, pensando coletivamente, a busca de nós. E por que a gente colocaria a busca de si? Que esse é um caminho individual e eu preciso pensar nesse momento sem egoísmo, mas eu tenho que pensar em mim. Porque a gente vai referir-se a essas portinhas estreitas pelas quais precisamos passar e a porta estreita de cada um de nós aqui é diferente da porta do outro. Alcançar a condição de se enxergar no tamanho dele. Por quê? Porque é extremamente difícil para a gente se ver. Muito. E aí, eu estou trazendo um trechinho do capítulo que a gente vai trabalhar. Quando Samuel, falando dessas buscas, diz que o primeiro e grande obstáculo é buscar o que não sabe que existe. E eu queria que vocês prestassem muita atenção a isso. Ontem, terminei minha fala com os trabalhadores, já usando algo que vai nos remeter a isso. Buscar o que não sabe que existe. O que é que ele está falando? O que é isso? O que ele está me dizendo? Aí, antes da gente ir para o que é que ele está dizendo, eu abri aí um grande parênteses, né, para a gente falar de dois conceitos que ele traz para a gente no livro, de diferença, que é obstáculo e dificuldade. O que são obstáculos e o que são dificuldades? E aí prestar atenção porque, em termos de dificuldades, ele apresenta dois conceitos, a dificuldade objetiva e a dificuldade subjetiva. Vamos lá. Então, começando. Qualquer situação que parece impeditiva para a realização de algo é um obstáculo. Tudo bem. Vamos imaginar que a gente foi embora ontem. Quando a gente chegou aqui hoje de manhã, alguém durante a madrugada construiu uma mureta aqui, mais ou menos assim, desse tamanho, porta de entrada. Na única porta de entrada, não tem aqui esse portão grande, na única porta de entrada. Na hora que a gente chega para entrar, há um obstáculo. Tá bom. O que é dificuldade? E aí ele diz, dificuldade é tanto o grau daquilo que fazemos em termos do esforço empreendido para a superação do obstáculo, porque se tiver um maratonista aqui, pode tomar distância, dar uma corridinha e pular o obstáculo. Se tiver alguém mais, pode dizer, não, eu consigo aqui, e passa a perna e passa a outra, e vence o obstáculo. Pode ter alguém que diz, não consigo, vou precisar de ajuda, alguém bota aqui, alguém vai botar a mão, você põe o pé, senta na preta, vira para o outro lado, alguém para o outro lado já esperando, enfim. Mas também é dificuldade o quanto o adicional. Que adicional é isso? Olha o que é que ele diz desse adicional. Por vezes superlativo, e parece que é por vezes, muitas vezes, pelo que a gente vai vendo, que imaginamos e acabamos por criar frente às situações vividas ou não. De forma subjetiva, olha, aquilo que eu adiciono à verdadeira dificuldade. Mureta na minha frente, eu digo, não, eu não tenho condição, eu não posso passar, porque minha perna, porque meu joelho, porque meu tornozelo, porque meu estômago, porque meu coração, porque minha cabeça, porque meu braço, e a gente vai criando dificuldades, e a gente faz isso na vida da gente. Eu posso caminhar rumo a algo e depois eu descubro que eu não fiz esse caminho. Por quê? Porque simplesmente eu disse para mim que eu não podia, que eu não ia conseguir, que não era possível. E observe que isso aí é extremamente subjetivo. Eu posso ter uma pessoa com extrema dificuldade que consiga vencer e chegar lá. Olha
porque pode ver que você não quer, minha opção é outra. Mas pode não conseguir chegar no que queria, porque põe para si todas as dificuldades. E olha aqui, ó, quero que prestem atenção a isso, que nós imaginamos e que acabamos por criar, porque a nossa mente tem isso. Vamos lá. Então, voltando aí. Primeiro e grande obstáculo é buscar o que não sabe que existe. Ele começa a parar falando disso e eu sintetizei lá atrás, porque senão não dá tempo para a gente esmiuçar. Ser e não ser. No próprio ser que existe e habita no ser absoluto. Somos nós que somos, que ainda não somos, tantão de coisa que queremos ser, que existimos e habitamos no ser absoluto. E que estou colocando aí um questionamento a partir disso que fala de mim enquanto essência. Como saber o que buscar sem a consciência da essência que me move no mundo? Que foi a minha fala aqui. Como é que eu, espírito, me movo no mundo como se eu fosse matéria? Como é que eu, espírito, me movimento aqui, busco coisas que dizem respeito única e exclusivamente a isso que está aqui, que é só a roupa que eu estou vestindo, que muda a cada momento reencarnatório. Então, se eu não ganho consciência dessa essência que eu sou, a minha busca vai por caminhos equivocados. E é por isso que em pleno 2025, depois de Cristo, a gente ainda está por aqui batendo cabeça. Livro dos Espíritos, meio questão que todo mundo refere, graças a Deus, para ver se a gente ganha consciência dela, meio prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. Conhece Diatimisa. Dito, estava lá no templo de Delfos, Sócrates trabalha isso, então, antes de Jesus. Ok. E aí Samuel apresenta um meio, ou aí, etapas, vamos dizer assim, para que a gente possa trazer conteúdos do nosso inconsciente para o nosso consciente. Isso não está necessariamente neste capítulo, eu trabalhei de capítulos à frente, mas a gente coloca aí a partir do livro de estudos que a gente fez lá, com a fala dele próprio, quando a gente iniciou o estudo do homem e suas buscas lá no céu. Então, quais são essas etapas? Primeira etapa, a estranheza, e a estranheza traz uma suspeita, ou deve trazer, para que a gente se... Quando eu falei de amigos e de pessoas que não são necessariamente amigos, aquelas que apontam o dedo para a gente e dizem assim, ah, caraca, você é uma e solta lá para isso. Aí a gente abstrai o tom, abstrai a energia que veio e fica com aquilo que a pessoa disse. Inicialmente, o que nos envolve é a estranheza. Está maluco? Você não está vendo isso aí? Não, isso é doido. Vai falar isso de mim? Ah, um anjinho. Vou pegar as asas das meninas ali e botar aqui, que eu não sei por que elas não estão invisíveis para vocês. Só que quando a gente começa a pensar, vem uma suspeita. E se? E se? Fez uma coisa, fez outra coisa. Aí o que a gente faz, ou deve fazer? Direcionar a nossa percepção. Começar a prestar atenção. A partir de determinadas ações, as nossas reações. Para ver se a gente confia ou não confia no que está acontecendo. E aí a gente cai na identificação. Não é que fulano tinha razão. Não é que eu estou vendo aqui
Eu, ontem, no trabalho, uma das propostas feitas por Lindomar, e eu achei maravilhoso. Você já foi uma Ledicente, a gente tinha que dar um passo à frente, assim, não lugar. Já foi uma Ledicente, acho que quase todo mundo deu um passo à frente. Não é? E, na última etapa, incorporação da nossa nova percepção a respeito de nós, as nossas estruturas. Porque eu não vejo, não posso trabalhar e não posso mudar. Isso não existe. E aí, ele vem com uma proposta que, se a gente fizer uma leitura rápida, você fala assim, poxa, precisava desse negócio todo? E ele diz, ó, a intenção é que você tenha clareza e distinção do que sente, pensa e faz. E aí, o que você pensa do que você sente? O que você pensa do que você pensa? E o que você pensa do que você faz? Ou seja, quando eu sinto alguma coisa, quando eu penso alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, eu reflito sobre isso. Que eu pensei, eu senti, eu fiz, o meu pensamento que gerou que outro pensamento a respeito. O meu sentimento gerou que outro pensamento a respeito. Poxa, eu senti isso, poxa. E aí ele vai. O que é que você faz com o que você sente, pensa e faz? Não faz nada? Você faz alguma coisa? O que é que você sente com o que você pensa? O que é que você sente com o que você faz? O que é que você sente com o que você sente? Em alguns momentos, meus sentimentos podem me fazer feliz, podem me trazer serenidade, podem me trazer paz. Em outros momentos, como é que eles me deixam? E aí, como é que você se comporta em relação ao próprio comportamento? Isso aqui não é um convite para ninguém desenvolver culpa. É um convite para termos um olhar compreensivo e esclarecido acerca de nós mesmos e avançar. Eu tenho que avançar também, senão o tempo vai. Eu tenho que parar de falar. Então, aí eu coloco aí. Observe e observe-se. Compreenda-se e compreenda melhor o outro, porque na hora que eu começo a identificar que eu não sou aquele negócio todo que eu achava que eu era, eu começo a ser mais compreensivo, não sou essa Coca-Cola toda, nem toda, nem um dandinho para nada de Coca-Cola. Aí eu começo a dar ao outro o direito de ter as suas questões também. Porque se eu cresci para um lado e no outro eu estou indo para cá, o outro cresceu nesse e aqui ele está. É só, olha, isso que nós somos que vai nos permitir, na inter-relação, crescer isso. E aí, quer realmente crescer? Partilhe consigo mesmo as suas emoções. Não tenha medo de mostrar-se. E aí eu fiz uma propostazinha ali para a gente. Ó, vamos imaginar que alguém vem aqui, conversa com vocês, sei lá, apresenta algo, e você olha para a pessoa e fala, pô, eu acho você inteligente. Beleza? Positivo, né? Agora, o que é que considerar isso nessa pessoa, ou em todas, sei lá, né? De repente, todo mundo para quem você olha, que você acha que é inteligente, vai lhe gerar um sentimento, ou então é algo específico, com um e não com o outro. Mas vamos lá, possíveis reações emocionais. Eu me sinto enciumado, ou ser inteligente. Aí eu paro para pensar, isso fez o que eu estou aqui me lançando de segundo. Ou me sinto frustrado. Ou me sinto inferior a você. Isso me deixa desconfortável.
sinto impelido a imitar você. Você me estimula. Tenho vontade de humilhar você. Isso não dá muito, não, tá? A gente não saiu dessa cabecinha, não. E a pergunta é: por quê? Somos nós que precisamos dessa pergunta. O que o outro gerou em mim gera isso? O que eu reajo dessa forma? Tá? Vamos lá. Samuel, no outro capítulo, fala, né, é o capítulo que trata de perguntas e movimentos internos do perguntador, porque ele trabalha no livro com a ideia, mostrando para a gente, a partir de uma pesquisa feita na espiritualidade, que a nossa forma de questionamento no mundo, que diz de nós, e aí ele dá uns exemplos, né, e a gente fala, na hora que ele fala, você pode dizer assim, na hora que ele dá um exemplo, você fala, caralho, estou com medo, né? Então, aí ele diz que quem predominantemente faz esse tipo de pergunta, aconteceu alguma coisa que alguém traz uma notícia e a pessoa questiona o quê? Que essas pessoas buscam aprofundar as questões com que se relacionam, que mergulham em si mesmos, tentando também definir a si próprios, que já buscam delimitar no si alguns aspectos, e é isso que é interessante que a gente veja, ele traz. Bom, então, os que estamos nesse processo já buscamos delimitar o que é ato em nós, né? Já realizado como está, o que não é, que é potência, que não está consumado, e aí aqui a observação colocada, tanto no sentido da virtude quanto no do vício. Porque eu posso ter alguma coisa que ainda não é, que é potência em mim, e ao invés de me afastar desse vício, eu posso caminhar para ele e transformar em ato. Aqui. E a gente estará diante de uma possibilidade desviante. Trabalhadores da primeira hora, trabalhadores da última hora, todo mundo recebendo a mesma paga. É o quê? Eu estou aqui, sou um espírito criado há trocentos milhões de anos e sou um espírito criado há menos tempo. Bom, estamos iguaizinhos, estamos recebendo do mundo as mesmas coisas. Por que o pagamento é igual? Porque o da primeira hora ficou aí se desviando, e esse, criado há menos tempo, pode já ter conseguido coisas e estão aqui, ó, estamos equilibrados. Então, quanto de desvio a gente se permite de sairmos da potência e transformarmos um vício em ato? E aí a gente também vê o que ainda não consegue superar os vícios que estão em nós e o que ainda não consegue ser, ou seja, aquela virtude, aquilo que a gente pretende, que a gente está caminhando para, que vai ser passinho de tartaruga, normal, se for, só não pode ser, não deve ser de tartaruga nunca, porque aí demora mais. Vamos lá. Então, ele nos diz assim, em muitos casos que eu já acompanhei, a não busca de si acontece por medo de se ver e não gostar, por medo de não corresponder à imagem construída segundo o meu orgulho e minha vaidade, falta de coragem de reconhecer-se com quase nada, só que ele complementa, mas com possibilidades infinitas. Eu posso agora estar aqui embaixo, mas um dia eu estarei, olha, nessa faixa de desenvolvimento de espírito de terceira ordem, eu posso estar beirando aqui a parte inferior da faixa, mas eu vou chegar por meio, eu vou aqui para cima. E, maravilha, as minhas potencialidades se desenvolvem de forma diferente. Então, enquanto determinados aspectos estão beirando aqui a base, outros já estão mais para cima, já estão aflorados, mais desenvolvidos. Muito bem. Então, podemos afirmar com segurança empírica. Olha, a busca de si é descoberta e reavaliação continuada. Tá? Vou passar por causa do tempo.
Só que ao mesmo tempo que é uma descoberta e reavaliação continuada, aprofunda a nossa inquietação, permitindo a eclosão de dois desejos que devem evoluir para a vontade. O que é que ele está dizendo? Vai surgir em nós de forma inconsciente, mas a gente precisa trazer para que isso seja consciente em nós. O que? Não quero mais ser assim. Na hora que a gente identifica essas questões. E aí ele vai falar no parágrafo seguinte de que a gente vai alcançando isso a partir de uma satisfação pela saturação. Enquanto tem coisas, olha, me consegui dizer que chegou, li alguma coisa e assisti algo que me impactou de tal forma que a mudança acontece. Outras coisas vão se dar pela saturação. Tá? Um dia depois do outro, e a gente vai se repetir. Chega uma hora que você fala assim, ó, chega, deu, que mais? Saturou, encheu, não dá. E, oi, desculpa. Mais um. Tô indo só para onde, meu Deus? Volte. Estou tentando voltar aí. Volta. Mais um. Vai? Aí. Pronto. Bom, então não quero mais ser assim. E sei como quero ser, que envolve o conhecimento do projeto. Só que isso não está limpo. E quando vou projetar, saber exatamente o que vai ser e alcançar. Por quê? Porque a gente está lidando com um desconhecido dentro da gente. Então, isso vai exigir idas e vindas, ajustes, certo? Então, olha só, a gente vai precisar dizer não às relativizações mercadológicas que transformam palavras em analgésicos de curta duração. E a gente vai precisar dizer sim a um mergulho profundo em nós, que é dolorido, mas é necessário. O que é necessário em filosofia, aquilo que tem que ser, não pode deixar de ser. Que exige vontade firme e coragem suficiente para permanecer no campo de batalha, no nosso campo de batalha. Dói. Vai exigir esforço no barco. E a gente precisa ir em frente. Buscar-se, ó, eu botei aqui um adaptadozinho porque são textos corridos e eu fui ajustando, tá? Para ficar visível aí melhor. Buscar-se é apresentar a condição de destituir-se do que pensa que é, do que acha que seja, do que acredita sobre si mesmo. Permitir-se os saberes que ainda não sabe sobre si. E lidar com o desconhecido presente no conhecido. Por isso, conhecimento e projeto não vão ser assim. Vai exigir de nós mudanças, refazimento. Bom, e aí? Lembra? Lá na frente, como saber o que buscar sem a consciência da essência que me move no mundo? Ponto inicial, estratégia. Não vou para lugar nenhum se eu não parar para ganhar essa consciência. E aí é aquilo que eu dizia, de, enquanto espíritas, da nossa responsabilidade, não estou sugerindo que é para a gente sair por aí fazendo prosélito, batendo na porta dos outros e dizendo que todo mundo tem que ser espírita. Não é desse jeito. Mas o esclarecimento. Você pode ficar onde você esteja, do jeito que você esteja, mas eu não posso me afastar do transcendente, eu não posso deixar de considerar o espiritual, enfim. E aí vamos lá. Saber se espírito é, nos diz Samuel, viver de pleno acordo com esse saber. Não dá para ser, olha, eu sei, mas eu faço. Tudo que a esse espírito não compete, não é bom, não ajuda, não procede, tem que ter coerência. É não fazer de conta. É ser autêntico. Isso está lá,
eu acho que acabou não entrando aí a referência, mas está lá no finalzinho, né, do capítulo. Há um tantinho de texto aqui, eu peguei a essência do que está lá. Então, se eu identifico a minha essência, eu preciso viver de acordo com isso. E dar às pessoas essa condição de conhecimento. Cara, você não é um corpo de carne que vai morrer um dia, ser colocado debaixo da terra e apodrecer. Não é isso. Isso é amor celeste. Isso é essencial. Muito bem, finalizando então. Em um determinado momento, Samuel fala para a gente, eu percebi, tu trago isso, não trago, porque o texto estava maior, é um texto grandão, e eu busquei fazer, não está lá esse quadro, tá? E eu busquei fazer o quadro a partir do que está lá. Então ele disse para a gente, né, para a gente conseguir sair disso que a gente acha para algo mais. Ele fala aí, o que antes era uma ocorrência que vai permitir a transformação é aquilo que a gente citou. Então ele fala, o que antes era prisão, transformado em curso, vira um compromisso transcendental. Bem simples, mas exemplo bem simples. E por sempre espírita, hoje, domingo de manhã, esse sol e a praia e o gato, é uma coisa. Mas alguém disse que tem que ir. Escrevendo nota. Quem está fazendo você? Aí chega o dia que você vem feliz. Pula da cama, sai arrebanhando que você possa, porque isso é o princípio. Projeção inconsciente e enraizante modificada vira iniciativa consciente e segura para sair de si sem negar-se. Deixa eu correr para o seu tempo aí. Fuga desvairada. Hein? Mesmo? Fuga desvairada com uma tomada de consciência tem 2 minutos. Vira lúcida ponderação e paciência sábia. Agressão e violência recanalizada é alicerce vigoroso contra esmorecimento e desistência. A gente veio um exemplo, vai pegar assim. Estupidez e brutalidade sensibilizada vira pilar fundamental da inteligência e da sabedoria. Não era, pois não podia ser antes, evoluído, ato e caminho da purificação do próprio ser. E o que foi que me veio de exemplo aqui? Uma pessoa chamada Saulo de Tarso. Ô, beleza! Sensibilizado, transformado, modificado, recanalizado, evoluído, o sujeito vira Paulo de Tarso. E tudo aquilo, agressão, estupidez, brutalidade, o quê? Alicerce contra o esmorecimento e desistência. A gente teria cantado que Paulo lamentou. Então a coisa funciona, né? Não é coisa da cabeça de Samuel, graças a Deus. Então, Evangelho, para a gente seguir em frente feliz da vida, ele fala, os bons espíritas reconhecem-se o verdadeiro espírita, e eu digo, vamos colocar assim, hoje para a gente ajustar, reconhece-se uma boa pessoa, que a gente é legal, porque por nossa transformação e pelos esforços que empregamos para tomar as nossas más inclinações, a gente não tem esse defeito. Eu estou aqui com as minhas questões, cada um de nós com as suas, e nós somos sensacionais. Já, é isso que eu estou dizendo agora, nesse momento, aqui, em, que dia é hoje? 9/11/2025.
nos ensinou, por meio de suas palavras e exemplos, a importância de virtudes como perdão, humildade e amor ao próximo. Na reforma íntima, ele é o guia que inspira a corrigir nossas imperfeições, substituindo vícios por virtudes. Aí a gente está no maior dilema e a gente está uma paradinha aqui. Se fosse Jesus, a gente vai ter o caminho. Em alguns momentos a gente não vai conseguir fazer com Jesus, mas a gente pode fazer semelhante a partir do que ele ensinou, do jeito que a gente já consegue, não virando, dando uma volta de 360 do outro lugar, do outro lado, escolhendo outro. Eu fiz uma palestra que falava de reforma, certo? O tempo já acabou, e eu coloquei, vamos só finalizar aqui, buscar a si mesmo, portanto, para titular, e só para a gente fechar, é tarefa intransferível e todos podem participar do entorno do processo, mas o passo, a gente sabe, somente pode ser dado pelo próprio caminhante. Ninguém vai passar por minha portinha estreita que eu escolhi quando estava lá na espiritualidade. Eu conversei com a pessoa que passou por uns perninhos danados e ela falou assim, ou se eu escolhi essas portas estreitas aqui, que eu estou tendo que atravessar, eu estava na dúvida. Então, esse caminho, olha, é intransferível. Mas qual é a nossa responsabilidade enquanto os outros no processo? É que a gente pode participar do grupo. Eu posso ajudar, eu posso dar a mão, eu posso dar o braço para o outro, eu posso ser aquele que alerta, eu posso ser aquele que acolhe, eu posso atuar. Agora, eu atuo sem cobrar, deixando que o outro, no seu tempo, consiga chegar lá. E estando do pai e mãe, olha, eu amo o filho, eu amo a filha, ele resolveu fazer um negócio completamente diferente daquilo que eu tinha dito que deveria ser feito. Amém. Vai lá, agora eu estou aqui. Na hora que lá de cima arrebentar, ao invés de fazer isso, venha e eu apoio. E a gente vai ensinando o outro a crescer. Óbvio que a gente também precisa ser inteligente. Se eu já sei, todo mundo que atravessou, aquele abismo que está ali fora, todo mundo que atravessou se deu mal. Aí eu quero que vai ser diferente. Pelo menos. Agora, vamos adiantar o processo. Então, aí eu trouxe essa musiquinha, eu não sei cantar, viu, gente? Fico doida para cantar. Mas a gente pode ler aí a letra. E o título, o foco do processo, eu que coloquei, não é o título da música, não tem nada a ver. É uma musiquinha que nos convida a prestar atenção no nosso caminhar. Então ela diz mais ou menos assim: eu não quero mais saber de tanta culpa, eu não quero mais barrar os meus caminhos, o que eu quero é seguir com liberdade